Mas, Morgô, ouça a história da Mariana Lescano e a história de Coronel Ustra para você entender onde está chegando a perseguição. Com quem eu começo? Mariana Ustra, quem é que quer me contar essa história dessa perseguição, dessa investigação, incitação, sobre golpe de 64, 8 de janeiro? Queria que vocês explicassem para a audiência da Ouriverde Brasil o que está acontecendo aí com ambos. Começa com a Lescano. Então, Pitoli, o que acontece, né? No dia 31 de março, eu e o vereador Ustra fizemos discursos, né, em momentos diferentes na tribuna, falando, né, o que é o 31 de março historicamente no Brasil, né, e combatendo, sim, a ideologia, né, da esquerda e essa tentativa dele sempre de querer dizer que houve um golpe de Estado em 1964. Então foram discursos distintos, mas aonde a gente trouxe, né, fatos históricos comprovados em livros, comprovados em jornais da época e que também demonstram, né, a visão que nós da direita temos, né, de o quão importante foi 1964 para o Brasil barrar, né, o comunismo, e que se não fosse os fatos que ocorreram em 1964, talvez hoje nem nós estivéssemos aqui, né, falando abertamente, conversando. O Brasil poderia estar, né, equiparado aí a Cuba, Venezuela e tantos outros países ditatoriais e totalitários onde a esquerda se perpetua no poder. E aí, a partir disso, né, um grupo de vereadores da bancada da oposição, vereadores de esquerda, PCdoB, PT, PSOL, eles fizeram uma denúncia ao Ministério Público Federal, dizendo que eu e o vereador Ustra teríamos cometido tentativa de golpe de Estado. Tu pensa, né? Dentro de um parlamento municipal, nós fizemos uma tentativa de golpe de Estado. Olha como a gente tem, assim, um alcance sensacional. De dentro da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, nós íamos tentar o poder. E o ataque, né, antidemocrático, ao Estado Democrático de Direito, e também com violência e uso de armas. Acho que a arma que nós utilizávamos era a fala e a caneta, mas uso de armas. E também por termos feito apologia à anistia dos presos do 8 de janeiro. Então esse é o teor, né, da denúncia que esse grupo de esquerda fez contra nós. Ustra, isso já está dando, como repercutiu, qual já está dando trabalho para vocês? Porque eu entendo nítida a perseguição, Mariana retrata muito bem, inclusive eu estava neste dia ali acompanhando, né, aquela sessão da Câmara Municipal dos Vereadores em Porto Alegre. Eu estava a convite do Coronel Ustra, ali eu estava para aquele momento do 31 de março, né? Eu acompanhei tanto a fala da Mariana Lescano, da vereadora, quanto do vereador Coronel Ustra, e certamente tentaram encontrar um caminho para que essa perseguição acontecesse. A gente já entendeu, é perseguição. Agora, já tem dado algum trabalho? Como repercute agora essa investigação? Como o Ministério Público Federal está agindo, Ustra? Pitoli, como a Mariana Lescano falou, e tu mesmo estava presente aqui no dia, né? Então eu fiz o meu discurso, depois eu reli aqui para ver se tinha cometido algum erro, não, em cima dos fatos históricos, assim como a Lescano falou. E nós recebemos uma intimação, né? Está aqui a cópia da intimação, recebemos uma intimação da Polícia Federal pelo nosso telefone, né, Lescano? Pelo WhatsApp. E o que nos imputaram aqui, Vitória? Em tese, da prática, crimes de incitação ao crime, apologia de crime ou criminoso e crimes contra o Estado Democrático de Direito, em razão do discurso proferido no plenário da Câmara, no dia 31 de março de 2025, nos quais exaltaram o golpe militar de 64, defenderam a anistia de envolvidos nos atos do 8 de janeiro e convocaram a população para a manifestação. Eu não sei se o pessoal lembra que teria uma manifestação em Copacabana, se eu não me engano, foi no dia 6 de abril. Não, essa foi da Avenida Paulista, Ustra. Foi na Paulista? Porque 16 de março foi no Rio, a tua fala aí da Lescano foi dia 31 de março, e em São Paulo, 6 de abril. 6 de abril na Paulista, ok.
o que está acontecendo agora. Então, eu, Alescano, obviamente, né, Vitória, nós vamos ter que nos defender. Então, nós já estamos conversando todos os dias, né, e tem que contratar advogado, a gente tem custo, né, em vez de nós estarmos preocupados aqui com os problemas da cidade de Porto Alegre, nós vamos ter que recuar um pouco e se preparar aqui para fazer a nossa defesa. Mas assim como o Alescano, nós estamos muito tranquilos, muito tranquilos. Um vereador nos procurou ontem, os vereadores nos procuraram ontem, vocês estão tensos, como é que estão? Eu falei, não, estou bem tranquilo, o Alescano está tranquilo também. Por que isso, Vitória? Isso aí as pessoas têm que entender. Quais são os vereadores mais bolsonaristas da Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Então, esse é o alvo. Então, quem vai para a tribuna para defender o Bolsonaro, defender os presos políticos do 8 de janeiro, defender os valores da direita brasileira, defender aquilo que nós acreditamos. E Alescano, para quem não sabe, Alescano é filho de militar do Exército Brasileiro também. É policial penal, filho de militar do Exército Brasileiro. Coronel Alescano foi meu instrutor no Colégio Militar. Então, nós temos esses valores que nós trouxemos de berço, valores familiares. Obviamente que eu segui a carreira militar no Exército Brasileiro e tenho uma família também que combateu, como o Alescano falou, a implantação do comunismo no passado. Então, quais são os alvos mais, vamos dizer assim, compensadores para a bancada de esquerda aqui na Câmara de Vereadores de Porto Alegre? Então, vamos em cima deles. E estes vereadores assinaram, né, contra nós no Ministério Público Federal. Então, por isso que nós estamos sendo intimados. E no dia 21 de maio, né, Alescana? É 21 de maio, né? 21 de maio. 21 de maio. Eu, às 10 horas, a Alescana, às 11 horas, temos que prestar depoimento pelas acusações que nos foram imputadas aí à Polícia Federal por esses supostos crimes que cometemos aí na tribuna da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Ustra, Mariana Lescano, aqui Eduardo Bogo tem uma pergunta para vocês. Pois não, Bogo? Bom, boa tarde, Coronel Ustra, boa tarde, vereador Mariana, um prazer falar com vocês. Eu entendo um pouquinho disso aí, porque além de também sofrer na pele essa perseguição, eu atuo na área criminal, sou advogado criminalista há uns 20 anos e, infelizmente, nós que somos da direita, conservadores, nós sofremos esse tipo de perseguição. Mas eu vou dar uma dica. Pelo que eu vi, então, não foi uma denúncia na comissão de ética e nem comissão processante pelo decreto 201. Foi uma representação no Ministério Público Federal pelo cometimento de crime, vereador. É isso aí? Pode falar, Alescano. Exatamente, exatamente. Ministério Público Federal, denúncia por cometimento de crime de atentado à democracia, apologia à anistia e apologia à ditadura. Eu vou dar uma sugestão. E golpe de Estado, claro. Eu vou dar uma sugestão. Pelo jeito, ao nítido caráter de perseguição contra vocês, até porque os vereadores têm inviolabilidade lá no artigo 29, inciso 8º da Constituição, né? E pensa na estratégia com os advogados, com a defesa que vai trabalhar com a senhora e com o senhor, de também apresentar uma representação contra esses vereadores pelo crime do artigo 339 do Código Penal, que é a denunciação caluniosa. Porque nós temos que dar um basta nessas representações, nessas denúncias infundadas, porque eles fazem com esse propósito, viu, vereador? O propósito da esquerda, eles sabem que lá na frente não vai dar nada, mas vai ter que gastar com advogado, acaba cerceando a palavra, porque o vereador ele fica às vezes com receio de ser condenado, de perder o mandato. Então é importante que nesses casos analise a possibilidade da instauração reversa, né? Eles entraram com um absurdo, isso é um absurdo. E o absurdo denunciado na justiça pode caracterizar denunciação caluniosa, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Então é importante para ter esse contra-ataque jurídico, porque senão eles vão trabalhar disso aí e daqui a pouco vem outra, tá? Lembrando que o vereador, na circunscrição do município, em temas discutidos ali no parlamento, ele tem inviolabilidade parlamentar, inclusive já decidido isso aí, tem um recurso extraordinário, acho que é o 600.063, com repercussão geral no Supremo Tribunal Federal, que trata da inviolabilidade parlamentar. Então, sem dúvida nenhuma, um tema, uma perseguição contra o senhor e a senhora. Acho que está muito claro isso aí. Fala, Mariana. Com certeza.
sabe que uma das coisas que eu tenho falado pro Coronel Ustra é exatamente isso, né? Que nós depois temos que tomar as nossas medidas contra, né, essas pessoas, porque tudo aquilo que a gente fala e que às vezes as pessoas não acreditam, né? Que isso não é uma guerra, né, entre direita e esquerda, é uma guerra do bem contra o mal. Sim. É uma guerra onde, se eles pudessem, de fato, eles nos aniquilariam. Eles usam o mesmo método desde a época do nazismo, né? Que era na época do nazismo a gente tinha a Gestapo, aonde eles perseguiam, calavam e matavam opositores políticos. Em todos os regimes comunistas é exatamente isso que eles fazem. Não é à toa que na Venezuela a gente tem uma fraude escancarada, aonde os opositores de Maduro ganharam a eleição e eles estão totalmente exilados, impossibilitados de viver dentro do seu país. Então houve um cerceamento tão forte da oposição que hoje agora ela voltou a ser praticamente inexistente. E a Maria Corina, ela tem que sair da Venezuela para continuar viva. Então, esse método operante dele, ele é real e ele está acontecendo aqui no Brasil. E o que eu fico muito incomodada é que os vereadores, né, aqui da nossa capital, eles não entendem o quanto isso não é um atentado a mim ou ao Coronel Ustra. Assim como quando aconteceu com o Daniel Silveira, não foi um atentado ao Daniel Silveira. Nós avisamos naquela época que o Daniel Silveira ia ser o primeiro e que a partir dali ia passar a boiada inteira, porque a gente estava dando o aval para que o STF tirasse a imunidade dos deputados federais, que é muito maior que a nossa, porque ela sim se estende a todo o território brasileiro. E não foi o que aconteceu, e agora a gente vê cada vez mais perseguição a deputados. O deputado federal Marcel Van Hatten foi denunciado por um discurso que ele fez em tribuna. Quando que isso poderia acontecer, né, com uma Constituição que diz que os deputados são imunes a quaisquer opiniões, votos? Então, o que nós vemos hoje é cada vez mais, né, o silêncio dos opositores políticos, a verdade sendo completamente, né, modificada pela narrativa da esquerda, que tem uma mídia militante que acaba, né, comprando, ou melhor, que acaba sendo comprada por quem está no poder e repercute essa narrativa como verdadeira. E os vereadores, ao invés de ontem todos terem se unido a nós e ter dito que o que eles estão fazendo é um golpe, sim, contra a democracia, porque isso sim é um golpe contra a democracia, porque nada mais democrático do que uma tribuna popular de vereadores eleitos pelo povo. Eu tenho que aceitar aquilo que eles falam na tribuna, sendo que às vezes o que eles defendem são coisas absurdas na minha concepção de vida, como liberação de droga, assassinato de bebês, ou que bandido tem que estar fora da cadeia. Mas eu sei que eles têm o direito de falar isso, porque foram eleitos por parte de pessoas que concordam com isso. Mas eles não aceitam a democracia. E ontem, somente eu, o vereador Ustra e o vereador Ramiro do Rosário, que subimos à tribuna para falar do absurdo que estava acontecendo na Câmara de Vereadores. Então, isso nos deixa muito triste, porque a direita não compreendeu ainda qual é a guerra que ela está vivendo. E que o alvo, cada vez, eles acham que é um de nós, o que, nós não vamos defender o Ustra ou a Mariana, porque, né, ano que vem tem eleição. Ano que vem pode ser que nem tenha eleição se as coisas continuarem se encaminhando para o jeito que estão se encaminhando. Então, é isso que me incomoda muito mais do que os ataques da esquerda, porque deles a gente sabe que vem o pior e estaremos prontos para combater. Eles querem nos calar, não vão conseguir. É difícil, respinga na nossa família, não é fácil. Para mim, particularmente, né, eu sou mulher, eu tenho ainda uma questão que eles vêm me batendo o tempo inteiro de uma maneira sincronizada. Eles largam um vídeo, outros 5, 6 largam atrás. E eu tenho vindo fazendo denúncias contra eles também, violência política de gênero. Eles vão aprender na dor também a respeitar a democracia que eles não respeitam no parlamento gaúcho, no parlamento da capital de Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul, que é Porto Alegre. Vereadora, quantos vereadores são em Porto Alegre? São 35? 35. 35. Quantos assinaram essa representação ao Ministério Público Federal? 12, toda oposição. Esses 12 são de partidos de esquerda? Sim. Só o PT, PCdoB. Só de partido de esquerda? Só. Então eu posso chegar à conclusão que quem não assinou não é de esquerda. Sim.
Essas pessoas, então, eles não ficam preocupados na próxima eleição, porque, principalmente no Sul, né, nós temos no Rio Grande do Sul, uma margem que apoia a direita muito grande. Tem uma onda que virá na próxima eleição da direita, de conservadores também muito grande. Essas pessoas não estão entendendo que é uma perseguição política, ideológica, e lá na frente a omissão deles, esses omissos, esses vereadores que não se manifestaram, eles não se preocupam que a população irá cobrá-los dessa omissão diante do que estão fazendo com a senhora e com o senhor? Exatamente, eu penso exatamente como tu tá falando. Se fosse um outro, se o Ustra tivesse sido denunciado e eu não, eu ontem teria subido naquela tribuna e ter dito que a denúncia contra o Ustra é uma denúncia a todos nós, é uma denúncia contra a liberdade, contra a democracia. E o que nós vimos ontem foi um silêncio sepulcral, inclusive vereadores querendo dizer assim, ó, tu sabe que isso não vai dar em nada, né? Não, eu não sei. Os atuais momentos que o Brasil vive, eu não sei. O que eu sei é que eu tô sendo intimada a depor por palavras que eu proferi na tribuna e que daqui a pouco isso vai bater na tua porta também. E que isso não é contra a Mariana ou contra o Ustra. Só que, infelizmente, o que nós ainda, como direita, vamos ter que aprender é que se nós não nos unirmos e não entendermos que não é o nosso ego que vai nos levar a algum lugar, isso aí, a gente vai ainda pagar um preço muito alto. Todos os vereadores que se dizem de direita ontem deveriam ter subido na tribuna e ter dito que defendem a anistia do 8 de janeiro. Todos deveriam ter feito isso. Porque nós estamos sendo acusados de um crime por defender a anistia dos presos do 8 de janeiro. Onde estão os nossos vereadores que dizem que lutam por liberdade? Onde eles estão que deixam com que dois vereadores de direita sejam denunciados por quê? Porque nós temos 1.500 pessoas presas? Aonde estão os nossos vereadores que dizem que querem combater o comunismo e aceitam em silêncio que houve um golpe em 64? E agora eu até tenho que ser justo, o vereador Gessé Sangalli já disse que vai também pedir informação ao Exército Brasileiro para saber se dia 31 de março houve ou não um golpe no Brasil, porque pode ser que a história tenha mudado e só não tenham nos avisado. Agora, Borgo, uma dúvida para você e passo para a Mariana e para o Ustra. O posicionamento do Ministério Público Federal, do ponto de vista de aceitar, porque estamos expondo Mariana Lescano, vereadora, Coronel Ustra, vereador, estamos expondo, porque eles vão ter que depor. Tem lá, que dia que é, Ustra? 25 de maio, é isso? 21 de maio. 21 de maio. 10 da manhã, Ustra, 11 da manhã, Mariana Lescano, vão ter que depor. Veja, por que eu estou dizendo isso? A imprensa porto-alegrense está adorando. Está adorando. Por quê? Ustra e Lescano, eu duvido que tenham um espaço de fala em veículos de imprensa da capital gaúcha. A não ser para críticas, questionamentos. É pancada, bicho. Pancada em cima de pancada. Tô errado, Ustra? Tô errado, Mariana? Não está errado, Pitoli. A gente tem, a Lescana, assim como eu, acho que sofre também, quando a gente não consegue vincular nenhuma pauta positiva aqui na imprensa. Então, e aí vocês vão para um depoimento, você dá para... Olha o que eu estou oferecendo de munição para uma imprensa. Olha, vereadores extremistas, a gente já sabe os adjetivos, né? Ontem, inclusive, Pitoli, tem um canal aqui, a gente pode falar o nome do canal, né? A Banda Bandeirantes. Eu estava saindo aqui numa CPI, eles nunca me entrevistam para saber a minha atuação na CPI, o que eu estou fazendo. Os outros, eles entrevistam todos. Agora vamos deixar bem claro aqui, né, Lescano? Os outros entrevistam todo mundo, aí nunca me entrevistam. Aí ontem me chamaram para entrevistar na Bandeirantes sobre... qual seria o assunto saindo, né? Aí, não, é sobre a tua intimação na Polícia Federal. Eu falei, sabia, né? Aí eu falei, fiz ali a minha fala, né? E aí foi para um programa de televisão aqui, do canal Bandeirantes, e... adivinha o que falaram de mim aqui? Não, porque esse vereador, falaram da Lescano também, né? Criticaram, ô vereadora que gosta de polêmica, ô vereadora que não sei o quê. E... Não, fizeram violência política de gênero, porque menosprezaram o fato de eu ser uma vereadora mulher. E assim, ó, e eu falo sobre violência política de gênero porque eu acho ridículo isso, tá? Na verdade, eu uso do discurso da esquerda para demonstrar que eles são os que mais fazem isso. Então, eles pegaram o fato de eu ser mulher,
e ficaram dizendo, né, que eu gosto de polêmica, que eu gosto de me aparecer, ou seja, menosprezando meu lugar, né, de vereadora e de quem tem direito de falar aquilo que pensa. E do vereador Ustra também fizeram para pior, né? Não, Não, mas, no meu caso... Ostra, não tem como falar que vocês estão puxando porque vocês gostam de polêmica e vocês foram representados. Não, mas Boga, a minha dúvida é, o Ministério Público Federal não poderia falar assim, ô canhotada, não, isso aqui não vai. Os caras têm inviolabilidade do mandato, estavam na tribuna da Câmara Municipal. Eu quero saber o seguinte, é o Ministério Público Federal também colocando fogo na lenha, na fogueira? Veja, se não tem justa causa, tá? Se não há justa causa para instauração de um procedimento, passa a ser uma coação ali, algo ilegal, a instauração de qualquer procedimento, tá? Esse é o primeiro ponto. Agora, há um risco muito grande, eu vejo aqui, analisando aqui de Bauru, também conhecendo como é que funciona a Câmara Municipal, mas há um risco aí grande de um tiro no pé dessas pessoas, Pitoli. Sabe por quê? Porque, de um lado, nós temos a esquerda denunciando esses dois vereadores. Nós temos esses dois vereadores denunciados por uma questão de ideologia que tem uma inviolabilidade parlamentar. E tem os outros vereadores aí que não se manifestam, que a gente pode ter ali como um centrão, uma parte omissa. Ano que vem tem eleição. A população pode entender que de direita mesmo, de verdade, são só esses dois vereadores, né? E aí ano que vem tem eleição para deputado. Então eu não sei o que esses vereadores da esquerda estão querendo. Os outros vereadores omissos, será que é deixar bem claro que só tem dois vereadores de direita no Parlamento do Sul? Bom, fala, Ostra. Eu só queria dizer, como eu falei ali sobre a Mariana Lescano ali, com relação a políticos que são posicionados, entendeu? Então, nós temos o nosso posicionamento. Então, o nosso posicionamento com relação... É isso que, na minha opinião, eu acho que a Lescano vai concordar comigo, na minha opinião, quem não for a favor, que é o nosso caso, ou contra a anistia, vai pagar o preço no ano que vem. Então tem que se posicionar. Eu não sei. Não, como é que não sabe? Tem pessoas presas, tem senhoras presas, tem mães presas. Uma pessoa que nunca... Vitória, eu acho que essas pessoas... A gente vai na manifestação da direita, tem aquela pessoa que pega, já viram, né? Pega uma nota de 100 reais, passa lá na frente, depois traz para mim de volta. E a nota de 100 vai e volta. As pessoas nunca pegaram dinheiro na rua, no chão. Então, e estão presas. Então, o nosso posicionamento, somos a favor da anistia. A favor da anistia. Quem é contra a anistia? A gente sabe que a esquerda quer. E os outros são o quê? Tem que ter posicionamento. A população quer posicionamento. Vão pagar o preço nas eleições. E eu quero dizer também que, neste programa, isso eu queria dizer aqui, aproveitar que aqui eu tenho espaço, nesse programa aqui, um apresentador chamado de Mota, da Bandeirantes, falou que o coronel Carlos Alberto Brant Ustra foi autor desse livro aqui, chamou ele de assassino e estuprador. Sim, não tem nenhuma acusação com relação ao coronel Carlos Alberto Brant Ustra com relação a assassinato e estupro. Não tem. E de maneira muito sórdida tentou usar o mesmo nome. Então, enquanto ele falava isso, e aí, para nossa audiência, se quiserem olhar, tá nas nossas redes sociais, os links. E aí eu até falei pro Coronel Ustra que, quando eles falavam sobre o tio dele, eles passavam a imagem do Ustra, do Marcelo Ustra. Então, Mário, você está querendo dizer para mim que o jornalista usou desse protocolo de estar falando do Carlos Alberto Brilhante Ustra, usando a imagem do vereador Coronel Ustra, para gerar confusão. Exatamente, com toda certeza, né? Com toda certeza. Então, isso é de uma maneira... Isso não é jornalismo, né? Isso é um lado que tu tem e tu usa da televisão, né? Tu usa desse espaço público que tu tem, né? Para tentar doutrinar as pessoas a pensarem aquilo que é a tua convicção interna, né? Jornalismo é a arte de levar o fato, a notícia, mas infelizmente a gente sabe que no Brasil hoje isso se perdeu. Ainda bem que nós temos ainda a Auriverde, o Jornal da Cidade Online, a Revista Oeste, tantos outros que se buscam esse jornalismo de verdade. O meu vídeo, que gerou todo essa denúncia da esquerda, né, essas acusações de ato antidemocrático, golpe de Estado, apologia, anistia, ele tá ali na minha rede social para quem quiser ver. E
numa parte muito clara dele, eu digo exatamente assim, ó. Tem vereadores que sobem aqui para dizer: sou contra a tortura, sou contra a ditadura, sou contra o terrorismo. E nós, sim, nós somos contra a tortura, contra a ditadura, porque nós somos contra o comunismo. Só que essa parte eles não pegaram, eles não levaram. Essa parte deixa muito bem clara o que a gente está defendendo. Só que também, né, Pitoli, teve outro fato que até agora eles não conseguiram me responder. Ontem eu fiz uma pergunta diversas vezes para todos os vereadores de esquerda e ninguém conseguiu me responder. Como que o líder deles estava sentadinho ao lado de diversos ditadores da atualidade, e ninguém falou nada. Ele não foi acusado de nada. Aí pode apertar a mão de ditador, andar do lado de ditador, isso é democrático. Exatamente. Olha, Mariana Lescano, Coronel Ustra, Auriverde cumpre com o seu papel, entendo eu, dando espaço de fala para vereadores que defendem a democracia, defendem a liberdade, fizeram falas na tribuna da Câmara Municipal de Porto Alegre e estão sendo agora, enfim, acusados de crime por uma esquerda que, olha, Mariana e Ustra, vocês sabem o quanto me incomodou, Borgo. 19 de dezembro eu estava na diplomação da Mariana e do Ustra, convidado pelo Ustra. Quando da execução do hino do Rio Grande, a esquerda não se levanta e se posiciona de costas para a bandeira do estado do Rio Grande do Sul. Como eu vou lidar com gente assim? Que não tem respeito pelo Estado, não tem respeito pela pátria. Na diplomação, na posse? Na diplomação. Na diplomação. No Tribunal Regional Eleitoral. No prédio do Ministério Público. Isso é quebra de decoro, né? Isso caberia Eles até uma tratam mais cassação. Aí pode. Então, veja, olha com quem a gente está lidando. Lembrando que Porto Alegre começa a querer se libertar dessa bola de ferro nos pés que é a esquerda. Entretanto, ainda de 35 vereadores, 12 vereadores, PT, PCdoB e PSOL, bicho. 7 da Federação e 5 do PSOL. Ou seja, tem uma avenida para percorrer ainda Porto Alegre para se libertar dessa bola de ferro nos pés de uma esquerda quinta série, desqualificada e que está usando desse artifício agora para pressionar vereadores que trabalham pela cidade de Porto Alegre. Então, Mariana, Ustra, usem e abusem da Auriverde no que tange a informação correta para os seus eleitores. Podem contar com a gente. Pitoli, só fazer uma observação aqui. Tem uma vereadora aqui do PT na Câmara, tá? Mudou de sexo, tá? É vereadora, mas mudou de sexo, tá? O pessoal vai entender. A vereadora que costuma usar um broche da bandeira do Brasil, a bandeira do Brasil em vermelho. Tá? A Lescano sabe o que eu tô falando, bandeira do Brasil em vermelho. Aí pode também, tá? Ela usa um broche com a bandeira do Brasil em vermelho. Um símbolo nacional... em vermelho. Em vermelho. Ela foi ontem para nos criticar na tribuna da Câmara. Como é que ela começou o discurso dela? Toque, toque, toque. É a Polícia Federal. O que eles estão fazendo? Eles estão usando um braço do Estado brasileiro como se deles fosse. E nós, a Lescano é oriunda da Polícia Penal, eu sou oriundo do Exército Brasileiro. Nós respeitamos as instituições, principalmente instituições federais, estaduais, mas nós respeitamos. Nós trabalhamos em respeito às instituições. Agora, eles usam as instituições como se fossem deles. É isso que eles estão fazendo. Porque quando tu vai para as redes sociais deles, eles estão fazendo isso aí. Estão usando a Polícia Federal, que nós respeitamos, digo bem claro que a Alessandra também, respeitamos a Polícia Federal, os policiais federais, seus profissionais, mas eles usam como se deles fossem. E nós defendemos, Pitoli, a polícia militar, e essa mesma vereadora é uma que é favorável ao quê, Lescano? A marcha aqui que eles fazem para o fim da polícia militar. Então não dá para entender, é uma coisa de louco, é uma coisa que não dá para entender. Essa é a minha opinião, tá ok? Passo para o Lescano. E também tem uma questão, né, que é muito importante da gente falar, que eles usam tanto das instituições de Estado, que como é que eles
fazem o modus operandi deles? Eles pegam, nos denunciam e fazem um vídeo. Denunciamos porque... E já afirmando, porque cometeram o crime de, porque fizeram isso. Então, eles pegam uma denúncia e dessa denúncia eles fazem narrativa política. Então, o intuito deles não é, de fato, ver se houve um crime ou se houve alguma coisa errada. Não, isso para eles é desprezível. Para eles, o que é importante é aniquilar o opositor político dele. E isso acontece aonde? Em ditaduras, em autoritarismo. E é por isso que eles são a favor do comunismo, porque lá não tem. Lá no comunismo não tem opositor mesmo. Estão todos silenciados pelo regime. Se eles pudessem, eles iriam nos silenciar cada vez mais. Tem uma coisa que o Gramsci fala e que a esquerda faz muito bem. Eles desumanizam os seus opositores. Quando eles falam que nós somos a favor de um golpe de Estado, que nós somos tudo que há de pior, eles nos colocam como fascista, taxista, homofóbico, tudo que é ruim. Por que eles fazem isso? Porque toda essa coisa tão ruim, ela vai começar a ser o quê? Ela vai ser uma coisa, e uma coisa que deve sair da sociedade. Então, a partir do momento que eles nos desumanizam, nos aniquilar, é um passo muito fácil e muito simples. Foi assim que aconteceu no nazismo. Eles desumanizaram os judeus para depois aniquilar a raça dos judeus. E é isso que está acontecendo hoje com a oposição no Brasil. E quem não está enxergando é porque não está preocupado com a luta pela liberdade. Está preocupado com o espaço político. E isso não deve mais ser tolerado nos dias de hoje, onde a gente tem uma guerra muito clara do bem contra o mal. Quando eu fiz as denúncias que fiz contra esses vereadores, que cometeram diversas ameaças contra mim, contra a minha família, chegaram no meu pai, né? Um senhor de 70 anos. Então, é inadmissível isso. Então, eles vão responder pelos crimes que cometeram. Eles e aqueles que fizeram, os que também se foram dentro da página dos seus políticos de estimação, fazer comentários que, na minha opinião, configuram crimes de calúnia, injúria, difamação e ameaça. Todo mundo identificado foi encaminhado para a polícia. Eu fiz um vídeo só explicando isso. Encaminhei, fiz as denúncias, não vou aceitar intimidação, não vou aceitar ameaça contra os meus familiares, ponto. Não citei nomes, porque para mim o que importa é a busca da verdade, do fato. Peguei o fato, levei para as autoridades. Eles não. Para eles, o resto é o que menos importa. Eles colocam a narrativa, batem nela como se verdade fossem. E, além disso, né, tem a parceria de grande parte da mídia militante. Tu acha que depois que nós formos absolvidos, inocentados, ou que isso nem prosperar, porque é o que vai acontecer se nós ainda tivermos instituições sérias no Brasil. Isso é certo. Tu acha que vai sair uma notinha nessa mesma empresa que ontem, né, nos criticou, nos disse que nós fizemos crime de golpe de Estado, dizendo os vereadores Mariana Lescano e Coronel Ustra foram absolvidos ou o inquérito nem prosperou por falta de tipificação penal? Claro que não. Porque para eles o que importa é a mancha moral na cabeça deles, né? Que eles tentam fazer das nossas pessoas. O que também não cola para nós, porque quando tu tem convicção de quem tu é, do que tu defende, não são essas pessoas que vão deixar a dúvida, né, de quem somos. Aliás, hoje em dia, ser xingado pela esquerda ou ser alvo da esquerda é motivo de orgulho. E eu falei isso ontem. Eu disse, que bom que eu sou denunciada por aquilo que eu falo, que eu defendo, que eu tenho coragem de fazer isso e o vereador Ustra também. Mas não sou denunciada por roubar 90 bilhões de aposentados do INSS. Ou por roubar 5 pila que seja de alguma pessoa. Ou por rachadinho ou por qualquer outra coisa. Então, enquanto a gente estiver lutando por liberdade, a gente sabe que o caminho é muito ainda difícil. A gente tem uma direita que não é unida. A gente tem o Daniel Silveira, que está aí pagando com a liberdade dele. A gente tem o presidente Bolsonaro, que já pagou, né, com a tentativa de tirarem a própria vida dele. Então, nós não temos o direito de nos acovardar diante dessa guerra. Perfeito. Mariana Ustra, podem contar com a Aurivete, vocês sabem disso, né? Eu agradeço de coração, tanto a ti, Pitoli, quanto ao Borgo. Muito obrigada, os dois, pelo carinho. O que precisarem, eu estou sempre à disposição.
Obrigado, vereadora. Obrigado, vereador. É recíproco também. Puder ajudar, nós estamos também à disposição. E boa sorte aí. E essa história, só uma observação, essa história deles, não vai dar nada, não vai dar nada. Artigo 339 do Código Penal, denunciação caluniosa. Tem que ir pra cima, é isso aí. Ustrá, aquele abraço, irmão. Olha, queria mandar um abraço, agradecer mais uma vez, um abraço pro Borgo, pra ti aí, pro meu amigo Luizão.